Eu até repercuti uma matéria que eu trouxe agora há pouco, né, antes do intervalo, de mudanças aí nas regras eleitorais. Opa, não ter mais reeleição para prefeitos, governadores e o presidente da República, né? 10 anos de mandato para senadores, maior dificuldade para tornar um parlamentar inelegível. Como a senhora avalia esse projeto aí, no mínimo polêmico? A ideia foi do Marcelo Castro, né, senador da República, hein, vereadora? Eu acho que ela pretende reduzir a soberania popular. Acho que prazos muito grandes para mandatos seletivos não é algo positivo. Acho que é importante que o político seja submetido à reavaliação. O prazo do mandato ser longo e não permitir reeleição significa tirar o político do exercício do mandato do crivo popular. O eleitor tem direito de avaliar se o político no qual ele votou está cumprindo o papel que ele deveria desempenhar ou não. Então, como é que eu faço isso? Votando se aquele político merece ou não mais tempo para exercer o mandato. E hoje, Jota, me permita, e hoje me parece a forma mais concreta de se fazer isso, né? Embora não seja muita referência, porque tem os chamados compradores de votos ainda e tal, que infelizmente, né, infelizmente ainda existe e não é meia dúzia só, mas é o único poder que a gente tem. Por essa escolha, é isso, vereadora? Sem dúvida, é o único poder que a gente tem, um poder que, infelizmente, a narrativa bolsonarista vem querendo descredibilizar constantemente, mas é um sistema eleitoral muito importante. Se os políticos quisessem realmente tratar com seriedade problemas do sistema eleitoral, eles iam estar discutindo aprimoramento da fiscalização do problema que você citou, compra de voto. Por que é que não tem policiamento ostensivo? Por que é que não tem varrição das ruas na frente das zonas eleitorais para limpar todo aquele mar de panfletos e santinhos que fica na frente das zonas eleitorais, que a gente sabe que é crime eleitoral e fica por isso mesmo? Deveria haver necessariamente varrição da rua, na frente das zonas eleitorais, fiscalização ostensiva para que não houvesse esquema de corrupção e compra de voto, mas esse tipo de proposta que fortalece a soberania, o voto consciente, infelizmente não está sendo discutido. O que está sendo discutido é uma proposta de fragilização da força do voto popular. Sai muito caro hoje numa campanha, vereadora? Depende do tipo de político. Mesmo sem comprar voto. Bom, então, essa informação a gente tem que levar em consideração que muita gente se recusa a essa prática. Sim. Então, a minha campanha para vereadora custou R$72 mil. R$72 mil é muito dinheiro para uma pessoa, mas é pouquíssimo para uma eleição. Agora, para isso, você tem que ter um voto de opinião, e o voto de opinião ele está em todos os lugares. O voto de opinião está na periferia, o voto de opinião está na universidade. No meu caso, a campanha custou muito mais barato porque eu sou professora universitária há 26 anos, muitos alunos me conheciam, eu fui advogada do Ocupa Estelita, eu tinha uma boa presença nas redes sociais, na mídia alternativa, então era considerada uma formadora de opinião, então isso ajudou muito, mas a pessoa, para construir uma candidatura sem essa presença nas redes sociais, sem uma presença na comunidade dela e sem dinheiro, é difícil, realmente. Acho que a gente tem como avançar nesse tipo de reforma eleitoral e impor limites maiores. Hoje o poder econômico ele tem uma força muito grande ainda no voto e isso está errado. O vereador Liana Cirne, mas isso varia muito de partido. No próprio PT, Partido dos Trabalhadores, tem campanhas aí milionárias, tem? Depende da eleição, né? Porque tem o teto imposto pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, uma campanha para deputado federal pode gastar até R$3 milhões. E eu sou grande defensora
de que as campanhas sejam custeadas com fundo eleitoral, porque isso reduz drasticamente a corrupção e a influência de pessoas que podem se beneficiar. Quem não lembra da quantidade de denúncias, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Maricá, nós temos prefeitos petistas há muito tempo. O primeiro prefeito petista que se elegeu lá, se elegeu em campanha contra empresas de ônibus porque elas financiavam adversários. Isso é muito negativo. Então, eu acho que esse sim seria um debate: financiamento da campanha eleitoral, regras da propaganda eleitoral. Se a gente conseguisse amadurecer para a gente ter um debate mais de conteúdo e menos de publicidade, nós teríamos um amadurecimento do sistema eleitoral para que o eleitor pudesse identificar o candidato que o representa melhor, porque, na verdade, quando o eleitor vota, ele quer votar nele mesmo, naquela candidata, naquele candidato que tem os mesmos valores morais, políticos. É por isso que a gente fala em representação. Representação significa: eu quero eleger alguém muito parecido comigo para ser a minha voz na política. A senhora acha que vai ser, esse ano, uma das eleições mais difíceis para a Câmara do Recife? A gente provavelmente vai contar com, quer dizer, deixar de contar com 2 vagas, né? Serão 2 vagas a menos, segundo os dados do IBGE. E, além de tudo, a gente tem uma presença cada vez mais forte das redes sociais, o que é positivo por um lado, e também você pode disfarçar, né? Você pode ser só um ator, só uma representatividade sem legitimidade. Como é que a senhora vê esse cenário de hoje? Eleição para vereador e vereadora é a mais difícil de todas, porque vereadora, nós somos os políticos assim mais próximos do povo. E isso é uma coisa que realmente para mim foi apaixonante, descobrir a tarefa da vereadora, do vereador, porque a gente é um político que a gente é demandado para tudo, porque tem um buraco na rua daquela pessoa. Então, às vezes, vamos dizer que eu estou ali tratando de educação inclusiva, estou tratando com uma mãe atípica que tem um filho com deficiência, um filho cadeirante, um filho autista. Essa mãe, a dificuldade dela é que o filho dela tenha os tratamentos necessários para que ele possa se desenvolver plenamente, porque sem os tratamentos adequados, o aprendizado dele vai ser prejudicado, a socialização dele vai ser prejudicada, a qualidade de vida, aí vai ter outras doenças mentais, como depressão, etc., etc., que podem atingir aquela criança. Mas essa mãe, se ela vai conversar com uma deputada federal, ela vai falar do direito dela ter um BPC, como eu tenho defendido, dela receber para cuidar desse filho. As pautas federais são assim. Mas quando ela vem conversar comigo, que sou vereadora, ela diz: vereadora, para levar meu filho para o posto de saúde, eu tenho que passar na minha rua tem um buraco, a minha rua fica alagada, a cadeira de rodas não passa, o ponto de ônibus fica lá do outro lado, eu tenho que levar meu filho na cadeira de rodas. Para chegar no ponto de ônibus, eu levo meia hora, eu chego exausta, o ônibus não tem rampa de acesso, o motorista e os passageiros olham com cara feia para mim, porque eu estou atrasando, aí eu chego no posto, eu não consigo ser atendida. Então, você ser vereadora faz com que você venha, é como se você vem para a realidade mesmo da pessoa. E é aquela dificuldade que vai delimitar até a gente defender que ela tem que ter um direito a um BPC, que é uma pauta federal, mas antes de tudo, ela tem que ter mobilidade, ela tem que ter uma calçada, ela tem que ter médico atendendo no posto de saúde, ela tem que ter o direito ao laudo. Se o filho dela for autista, que ela não consegue o laudo, que ela está 3 anos na fila de espera, e se ela não tem o laudo, ela não consegue fonoaudiólogo, ela não consegue nenhuma das terapias que o filho dela precisa. E aí você tem que estar acompanhando essa realidade da cidade. E pautas que vão além da vereança, né? Exatamente. É um desafio grande. Mas também muito apaixonante.
E para esse ano legislativo, que é o último desse período legislativo na Câmara, pautas polêmicas? Sempre, né? Já começamos o ano com muita polêmica. Não tem como. Política é você junto. Imagina, dentro de uma Câmara que tem 39 representantes do povo, tem todos os tipos de pensamento. E a gente se respeita, acho que isso é um elogio que eu tenho que fazer, a Câmara Municipal do Recife. A gente tem uma relação muito respeitosa, mesmo que a gente discute. A gente briga, a gente discorda, a gente vai para a tribuna, mas a gente tem uma relação respeitosa. Eu acho que o nível da Câmara do Recife é um nível mais elevado do ponto de vista até da educação das pessoas do que o que eu vejo nos debates na Câmara Federal. Que eu tenho vergonha, às vezes, eu fico com vergonha alheia do nível. E de outras câmaras também, né? Teve gente se agredindo fisicamente aí. Exatamente. Né, pelo país. Mas, assim, esse vai ser um ano de eleição, junto a projetos legislativos, vai ser mais difícil conciliá-los, as atividades nas ruas, com o trabalho na casa? Não, eu acho que não, porque a gente já construiu. Quando eu fiz campanha para vereadora em 2020, Betânia, a coisa que eu mais ouvi foi: você só vem para a rua na época de campanha. As pessoas têm um ressentimento muito grande e muito justo dessa cultura de ir para a rua só para pedir voto. E eu estou dizendo, né, que uma das maiores alegrias é isso, é estar na rua. E eu vou mesmo na rua. Então, quando eu digo que eu fui na casa da mãe atípica, não é figura de linguagem, não. Eu vou. Ela disse: tem um buraco aqui na minha rua, eu estou com essa dificuldade. Eu vou lá olhar. E isso foi os 3 anos. Então, você está na época das chuvas, acho que você lembra, a gente foi em todas as áreas, a gente fez foto, fez vídeo, falou com os moradores, ia despachar na URB, na Enlurb, na Defesa Civil. Eu lembro até, Betânia, da última entrevista que eu falei do caso de uma das mães, da Bárbara, que eu fui com a Defesa Civil na casa dela, e a gente fez uma interdição informal da casa dela, porque a área em que os filhos dela brincavam, onde estavam os brinquedos das crianças, era uma área que estava com risco iminente de cair. A gente não tinha como fazer nada, eu peguei a mãe, a Bárbara, disse: Bárbara, a gente vai fechar isso aqui, vamos tirar todos os brinquedos dos meninos, que isso aqui está muito arriscado. Tiramos os brinquedos, botamos no outro do lado da casa, menos de 2 semanas depois, exatamente aquela área caiu. Então, foram 3 anos na rua, realmente, acho que não vai mudar a nossa dinâmica. A senhora acha que hoje o Recife está mais preparado para enfrentar chuvas daquele porte, daquele tamanho, daquele volume? Está, porque foram feitas muitas obras de contenção de encostas, mas a gente tem que correr, porque as chuvas se aproximam e ainda há obras a serem feitas. Muitos morros, né, na cidade. Muitos. Ainda tem muita coisa para fazer em várias áreas da cidade. E, se for necessário, tem que pedir dinheiro ao governo federal, porque a gente tem que voltar a atingir, acho que um dos maiores orgulhos da gestão petista do Recife, da Prefeitura de João Paulo, que foi zero mortes por deslizamento de barreira no governo do PT. E a gente tem que voltar para essa marca. A gente não pode aceitar um número que não seja 0 mortes. Mas o prefeito disse assim que, aliás, a prefeitura está cheia de dinheiro mesmo, porque já teve liberação de obras, de empréstimos e tal, liberação de recursos, empréstimos. E o prefeito, inclusive ontem, quando recebeu o apoio do Avante, né, que ele teve ontem um ato, ele falou assim: investimos 750 milhões em 23, esse ano a gente vai investir muito mais. A senhora aposta que isso seja o caminho, que isso está se concretizando ou que falta muito ainda? Não, eu acho que está sendo feito. Realmente, eu acompanhei as obras em 2023. Foram muitas obras de contenção de barreira, mas você me perguntou se é suficiente. Eu estou dizendo que não.
A gente anda pela cidade, a gente sabe também que a URB e a Inlub estão fazendo um trabalho seríssimo, mas a gente tem que acelerar. Muita coisa foi feita. E, Betânia, isso é importantíssimo, porque quem mora em área segura, Jota, por exemplo, não tem noção do que é para quem mora em área insegura. Não é simplesmente um medo do deslizamento quando chove. É uma pessoa que passou a ter transtornos mentais, depressão, ansiedade, que não consegue dormir. Isso é o relato da mãe, dos filhos, não consegue dormir quando fica uma nuvem cinza no céu, porque a pessoa tem medo de morrer. Então, isso não é qualidade de vida. Então, muita coisa foi feita, realmente, o trabalho. Tem que elogiar o trabalho da prefeitura, mas precisa investir agora, antes das chuvas. O vereadora, a senhora apresentou um projeto de entrega de título de cidadão pernambucano ao deputado federal Carlos Veras, né? Sim. E assim, quer dizer, no meio de problemas tão sérios, a gente tem coisas assim de entrega de título, de sessões solenes, que também fazem parte da rotina de uma Câmara Municipal. Por que esse título agora? Deixa eu completar e botar uma pimentinha. É porque o nome dele apareceu aí como provável vice na chapa de João Campos ou não? O deputado Carlos Veras, ele tem uma atuação política muito forte aqui no Recife. Ele tem uma liderança dentro do PT incontestável. Ele é nosso deputado federal, ele foi presidente da CUT. Aliás, nosso primeiro deputado federal vindo da agricultura familiar. Foi presidente da CUT, ele é coordenador da bancada pernambucana na Câmara Federal, portanto, coordena as emendas parlamentares que vêm para a cidade do Recife e sempre teve uma atuação nas discussões da nossa cidade, dentro do nosso partido, concedeu o título de cidadão recifense, junto com a mudança do domicílio eleitoral que ele está realizando agora, significa reconhecer que ele é um agente importante para os debates municipais, inclusive em relação à possibilidade que o nome dele está colocado como um dos nomes para ocupar a vice de João Campos. O seu nome também estava na lista, né? Aí, eu não sei se eu deixei de acompanhar algum momento ou fiquei com a sensação de que a senhora ficou mais quietinha depois desse título. Parece que reforçou mais. Eu nunca fico quietinha. Reforçou mais o nome do deputado, Carlos Veras. Não, eu acho que é bacana isso. Meu nome está colocado como uma possibilidade. E o PT está definindo. E a gente vai fazer uma construção consensual desse nome. Tem o nome também do ex-vereador, que hoje está no Ministério das Relações Institucionais, Mozar Borba, que é Salles, muito... Mozar Salles, desculpa. Mozar Salles. Então, são nomes bons que estão colocados para essa disputa interna. Não é externa, interna. A gente está discutindo e está havendo cada vez mais, a gente está caminhando para um amadurecimento que vai ser consolidado por um nome consensual do partido. O Diretório Municipal abriu inscrições, segundo a decisão da coordenação, era para vereadores e vereadoras e candidatos a vice, porque a majoritária, o cabeça de chapa, o Diretório Municipal já havia descartado. A senhora concorda com essa decisão e já se inscreveu? Não, ainda não me inscrevi. Vou me inscrever, mas o debate é mais amplo, envolve mais atores e, inclusive, ele é um debate também federal. Ele é um debate que claro, ele é um debate que se trava no Diretório Municipal, mas se trava em várias outras esferas, inclusive porque o presidente Lula quer que o PT ocupe a vice de João Campos. Então, o primeiro nome que a gente tem que citar é o nome do presidente Lula. Em razão da definição do presidente Lula para o cenário, o arco de alianças nacionais,
que o PT não vai ter candidatura própria. Então, tudo isso passa pelo presidente Lula. Né? Então, eu realmente estou vendo que a gente avança para um nome consensual, tem esses nomes inicialmente colocados, outros poderão surgir agora, e um debate amplo está acontecendo internamente. Em breve vamos chegar a um... A senhora vai se inscrever para vereadora ou para vice? Um não impede o outro. Pode se inscrever para os dois? Mas eu sou, claro, mas eu sou pré-candidata à minha reeleição como vereadora. Em caso seja aprovado o nome do deputado federal Carlos Veras, numa reeleição municipal, que provavelmente vai se consolidar hoje, o cenário é totalmente favorável à reeleição do prefeito João Campos, Carlos Veras indo, fica a vaga na Câmara Federal. O seu nome é como primeira suplente, não é isso? Isso. Ou eu estou enganada? Não, sou a primeira suplente. Trabalha também, então existem várias possibilidades de não ficar sem mandato algum, né? Exatamente. eu sou, como eu disse, eu sou pré-candidata a vereadora, mas eu sou primeira suplente da nossa federação. O meu nome está entre os nomes que o PT está em processo de discussão para compor a vice, e sim, e acho que agora com esse título de cidadão, foi a pergunta que vocês fizeram originalmente, a gente simbolicamente formaliza esse ingresso do deputado Carlos Veras para a participação do debate municipal. Muita gente tem falado que o prefeito João Campos tá tão bem que hoje o PSB é muito mais importante que o PT. A senhora faz essa comparação? Acha que o PT precisa mais do PSB ou o PSB precisa mais do PT hoje? Eu acho que quando a gente pensa em alianças, a gente tem que pensar o que essas alianças trazem para os dois lados. Né? E, na verdade, não são dois lados, são muito mais. Então, Betânia, quem são os partidos hoje que estão com o prefeito João Campos? Oficialmente, republicanos, Avante e a nossa federação. E a federação. Né? Além do próprio PSB. Sim. E o Grupo Coelho, né? Que pode estar no partido, Coelho, que pode estar no partido, outro, enfim. Mas hoje o que nós temos de legenda, Avante, republicanos, PSB, e a federação, que PT, são os três. PV e PCdoB. E, objetivamente falando, quando a gente olha para esse arco de alianças, qual é o tamanho do PT? Me diga, qual é o tamanho do PT? Gigante. Gigante. Por que é gigante? Não é simplesmente porque nós temos um tempo de TV muito grande. Claro que também passa pelo fato de ser o partido do presidente Lula, que tem um carinho especial por João Campos e que tem sido extremamente generoso com a cidade do Recife. É óbvio que Lula tem um carinho especial por Recife, mas não é só isso. Nós, desde 1985, disputamos as eleições municipais do Recife, sempre no mínimo indo para o segundo turno. Nós tivemos, nós chamamos de modo petista de governar, no Recife, que é exemplar. Qual é o legado do PT? Orçamento participativo, programa guarda-chuva, aluno nos trinques. Recife foi a primeira cidade do Brasil em que o uniforme tinha o sapato, o tênis. Você já pensou? Então, nós somos um partido gigante em tudo. Nós somos a segunda maior bancada federal. Não tem como desprezar o tamanho do PT. A senhora considera que hoje o desafio do PT é justamente maior por ter o presidente Lula como, né, ocupando o cargo maior do país, e hoje, a gente traçando aqui, fazendo umas contas,
o partido só tem no Estado 6 prefeituras. É pouco para um partido que é gigante, como a senhora coloca, né? Vai ser um desafio muito maior esse ano. É pouco, e nós estamos construindo candidaturas competitivas no Estado todo, e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa eleição, do ponto de vista das administrações municipais em Pernambuco, nós vamos sair bem maiores. E também maior na Câmara, ou deve manter hoje? Hoje são quantos vereadores petistas? 3. Também aposta nisso, mesmo nesse cenário? Aposto que nós vamos aumentar a nossa participação também na Câmara Municipal. E a senhora acha que isso se deve a quê? Só ao fato de o presidente ser um petista, ser Lula, ou o PT meio que mudou a proposta ou acelerou o ritmo para consolidar novos nomes? Como foi isso? Por que cochilou tanto na eleição passada, que só fez, na verdade, fez 5 prefeitos, né? Um foi expulso, que eu me lembre, e depois pegou-se mais 2, o de Sairé e o de Paulista, que é Ives. Aí hoje o partido, a gente contabiliza 6. A senhora acha que na última eleição o partido deu uma cochilada? Não, de forma alguma. Betânia, nós enfrentamos um dos maiores ataques que um partido, talvez o maior ataque que um partido sofreu na história do Brasil, desde o processo do impeachment da presidenta Dilma. Nós fomos acusados pesadamente de coisas que nunca foram minimamente comprovadas. Nosso presidente foi preso sem provas, e eu digo isso não por um jargão. Você sabe que eu sou professora de Direito, com 26 anos, sou doutora em Direito. Eu li o processo e estudei o processo. Eu estudei de grifar, de tomar notas. Nosso presidente enfrentou e até hoje as pessoas, os antipetistas, até hoje ofendem o presidente Lula de coisas que não têm um mínimo cabimento. Nós fomos prejudicados por uma conjuntura nacional. E mesmo assim, conseguimos eleger o presidente da República, a 2ª maior bancada do Brasil federal, passamos por um momento de dificuldade e nos mantivemos extremamente grandes. Sofremos, óbvio, não tinha como não sofrer perda naquele contexto, Betânia. Hoje o contexto é outro. Hoje, Lula é presidente da República. Hoje, a gente tem investimentos gigantescos na educação, na saúde, na assistência social, e até do ponto de vista civilizatório também. Então, é claro que, da mesma maneira como a gente sofreu consequências daqueles ataques antipetistas em 2020, hoje a gente também vai colher frutos de ter vencido todos os obstáculos e estar mostrando como é que se governa para o povo. Mas mesmo assim, a Paulista ainda tinha muita gente no protesto, na manifestação a favor. O país continua polarizado, né? Betânia. O país continua polarizado e isso é muito ruim. Polarização é diferente de divergir. Uma coisa é nós termos pensamentos políticos diferentes e antagônicos. Outra coisa é nós polarizarmos a ponto de haver uma interdição do debate. A gente não consegue ouvir o outro. A gente tem que superar essa polarização. Acho que está muito ligada à cultura de redes, ao algoritmo das redes sociais, às bolhas, você ouvir sempre o mesmo discurso. A gente tem que aprender a ouvir o outro, mesmo na discordância. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai continuar dentro dessa polarização que é doentia. Então, a senhora avalia, por exemplo, o presidente Lula foi solto, porque não se comprovou. Exato. Foi eleito, com uma margem de votos meio apertada ainda, que se apostava talvez que fosse um pouco mais, mas mesmo assim não vai ser fácil não, né? O fato de ter recuperado,
de ter passado essa... Não é fácil. Nunca é fácil, mas eu disse que eu acho que o cenário é completamente diferente. Não dá para comparar. Se a gente olhar 2020, 2024, o cenário hoje é muito mais favorável, mas não é fácil. Ele é mais favorável. É isso, Jota, tá vendo que a eleição vai ser simples, não. Com certeza, né? Ela está falando de 2024, imagina 2026. Tudo aí já é porque as articulações já estão sendo feitas assim, né? Isso. Vereadora Helena Cirne, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, viu? Desejamos sucesso para a senhora e vamos aguardar, né, a definição dessa indicação do PT, né, para compor a chapa com o PSB lá de João Campos, né? Quem será o nome aí do topo da lista, né? Isso. Com certeza vai ser o melhor e consensual. Muito obrigada, Jota, obrigada, Betânia, e a todas e todos os ouvintes da Rádio Folha. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Isso, recíproca é verdadeira. Aproveitando, Betânia, amanhã teremos uma edição extra, né, do Folha Política. Tu acha pouco que eu trabalho, né, Jota? Porque... Ainda vai arranjar trabalho para o sábado. Foi o contrário, foi tu que arrumasse. Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente e também da Mudança Climática, vai estar com a gente aqui nessa edição extra, não é isso? Isso, ela vem para o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadelha, no evento que vai acontecer no bairro do Recife. Mesmo não se entendendo lá com Luiz Helena, né? Vai ser uma confusão. Nem aqui, nem lá, né? Eles nem se entenderam ainda, nem aqui, nem lá. Aqui com Dani Portela, na Federação Rede PSOL, e lá com a Heloísa Helena. E aí a gente vai ter uma conversa bacana. Acho que os dois vêm, né? Acho que Túlio também vem acompanhando, né? Isso. Não sei como é que vai ser exatamente, mas vai ser uma conversa que também promete. Então amanhã meio-dia, não é isso? Meio-dia, amanhã meio-dia, num horário diferente, que foi o horário que a gente conseguiu na agenda da ministra. Muito bem, então amanhã estaremos aqui junto com a ministra Marina Silva. Ok, e assim vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje, desta sexta-feira. Amanhã, excepcionalmente, estaremos de volta ao meio-dia e na segunda-feira, voltando ao horário aqui de 11 até o meio-dia. Valeu, um abraço a todos. Final do nosso Folha Política.